sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. O escritor francês Victor Hugo é um dos mais famosos entre todos os amantes da literatura. Um nome que é um verdadeiro selo de qualidade literária, pois, com certeza, todos nós ou já lemos ou apenas já ouvimos falar de O Corcunda de Notre Dame. Um grande clássico da literatura universal e uma das obras que ajudou a consolidação do nome de Victor Hugo nas páginas da história da literatura, ao lado também de seu famoso Les Misérables, ou seja, Os Miseráveis, publicado em 1831 com o título original de Notre Dame de Paris. Somente em 1833, após a publicação na Inglaterra como O Corcunda de Notre Dame, o livro tornou-se mundialmente famoso. Nesse clássico, adaptado várias vezes para o teatro e para o cinema, o escritor Victor Hugo narra na Paris do final do século XV. Então estamos a falar aqui do período que compreende entre 1401 a 1500. A trágica história de amor do tocador de sinos da catedral mais famosa do mundo, Notre Dame, por uma jovem cigana que mais tarde é acusada de cometer um crime. Muito mais do que a história em si, o livro narra a vida da sociedade na França na Idade Média, a religião e os preconceitos existentes no seio da sociedade. Mas antes do nosso dedinho de prosa sobre esse grande escritor e uma de suas histórias mais fantásticas e conhecidas do mundo, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, familiares e amigos, ativar o sininho para receber notificações e também visitar os nossos conteúdos no Instagram, @Sobrevivência em Livros. Sobreviventes, com uma história fascinante ambientada na Paris do século XV, um dos maiores escritores da literatura universal, o francês Victor Hugo, criou um dos maiores e grandes clássicos do romantismo francês, se não o maior de todos. Na novela, sobre o gênero literário, novela, eu vou falar para vocês assistirem o vídeo aqui no canal. Qual é a diferença entre novela e telenovela? Então, nessa novela, O Corcunda de Notre Dame, personagens iconicamente marcantes, como a cigana Esmeralda, que dança na frente da medieval Catedral de Notre Dame, o cruel padre Claude Frollo, o capitão Phoebus e também, claro, Quasimodo, o corcunda dos sinos da catedral. Essas personagens, todas elas estão vivas no imaginário coletivo das pessoas no mundo inteiro desde a infância. Não apenas na Europa. Mas afinal, quem foi o escritor? Quem foi Victor Hugo? Ele, Victor Marie Hugo, nasceu em 26 de fevereiro de 1802 na commune de Besançon, no Doubs, região leste da então prestes a ser dissolvida Primeira República Francesa. O futuro escritor foi o terceiro filho de Sophie Trébuchet e do conde de Sigansat, o major francês Joseph Léopold Sigebert Hugo, que pouco tempo depois seria, vejam bem, o pai do escritor seria general do exército de Napoleão Bonaparte. O período de sua infância fez de Victor Hugo
testemunha dos maiores fatos históricos da Europa. A proclamação, ou melhor, autoproclamação de Napoleão Bonaparte imperador em 1804 e a restauração da monarquia dos Bourbon em 1820. Sua mãe e seu pai tinham posicionamentos políticos e religiosos bem diferentes entre si. Seu pai era republicano e general do exército de Napoleão Bonaparte, o exército mais poderoso da época na Europa, a quem considerava também um verdadeiro herói. Já a sua mãe era monarquista desde os ossos e uma radical católica. Por causa das atribuições militares de seu pai, Victor Hugo passou a infância entre Paris, onde foi educado por muitos tutores e também em escolas privadas, de Nápoles e Madrid, onde foi considerado um aluno genial, tendo aos 15 anos sido premiado pela Academia Francesa por um de seus poemas. Após o divórcio de seus pais, sua mãe se ocupou da educação e da formação humanística de Victor Hugo, cujas linhas desse período aparecem nos primeiros textos do escritor, na poesia e na ficção, ao refletirem a predileção pela monarquia e pela fé católica cristã. Mas somente durante os eventos que levaram à Revolução de 1848 que o rapaz começaria a se rebelar contra a educação católica e também a monarquia para apoiar a república e o livre pensamento. Em 1825, com somente 23 anos de idade, já era respeitado por um grupo enorme de escritores de Paris e já tinha uma situação financeira muito confortável e desfrutava de prestígio entre tanto a juventude rebelde francesa e a corte do rei Carlos X da França. Em 1831, Victor Hugo lança seu romance com o nome original de Notre-Dame de Paris, até hoje considerado seu maior romance histórico e talvez a sua obra mais popular. O texto bordou uma nova maneira de usar o passado real do país com o desenho imaginativo da mente de um escritor como Victor Hugo. As linhas tecem a história de amor puro, simples, singelo e sincero de um deficiente físico que é sineiro da Catedral de Notre-Dame por uma bailarina de origem cigana, logo estrangeira, que após ter a sua origem citada, já carrega em si o fardo do preconceito. Sabiamente costurando realidade à ficção, Victor Hugo delineou a Paris medieval do século XIV e seu submundo a uma trama ao mesmo tempo dramática e trágica, com muitas agulhadas irônicas. Claro que o livro foi um sucesso estrondoso, que tornou o francês o escritor mais famoso da Europa, com traduções imediatas pelo continente, assim que saiu a publicação na França, sendo a primeira versão para o inglês que cunhou o livro com o título O Corcunda de Notre-Dame. Houve uma alteração do nome original e isso fere um pouco o orgulho francês. Do ano seguinte até 1848, Victor Hugo passou a morar no famoso bairro Le Marais, onde escreveu outras obras que se tornaram igualmente famosas, entre elas as importantes Lucrécia Borgia e Marie Tudor. Em 1837, o rei Luís Filipe I concedeu a Victor Hugo o título honorífico da
Legião de Honra e os duques de Orleans enviaram-lhe um presente. Sobreviventes, a vida de Victor Hugo daria um bom livro com apimentadas confusões entre o seu casamento e suas amantes. Vejam bem, quando não pagava as dívidas que essas amantes haviam contraído, ou até mesmo envolvia os maridos das mulheres casadas com as quais saía. Salgadas situações políticas ao passar de monarquista a republicano, que lhe fez sentir o amargo exílio vivido, pelo menos na achocolatada Bruxelas e na doce Luxemburgo. O 83º capítulo final da agitada vida do bom vivant Victor Hugo foi escrito em maio de 1885 em Paris. Seu corpo ficou exposto sob o Arco do Triunfo e, segundo as fontes da época, mais de 1 milhão de pessoas foram visitá-lo pela última vez, prestando uma homenagem. Dias depois, seu corpo foi enterrado no Panthéon de Paris. E agora, 2 fatos muito curiosos. Quando foi divulgada a morte de Victor Hugo, as prostitutas de Paris, vejam bem, as prostitutas de Paris ficaram de luto. E uma senhora francesa chamada Jeanne Calment, vejam bem, que faleceu em 1997, vejam bem, já no século XX, e que era considerada a pessoa mais velha do mundo na época, em 1997, passou a vida inteira afirmando ter ido ao funeral de Victor Hugo quando ela tinha 10 anos de idade. Então, segundo as contas, Madame Calment teria, em 1997, quando faleceu, 122 anos de idade. E mais, na França, isso é, sem dúvida nenhuma, um cadeado fechado na ponte de Paris. Ou seja, ponto final, ninguém se discute, isso é absoluta verdade. Não é lenda urbana em Paris. Sobreviventes, como eu sempre digo, para um leitor compreender melhor uma obra, sorver, e é deste verbo sorver, deste verbo lindo, sorver, que vem a palavra sorvete. É aquilo que a gente toma, é aquilo que a gente bebe. Sorver. Vejam que verbo lindo esse. E sorver dessa obra o sabor da essência, é imprescindível conhecer o contexto histórico no qual uma obra foi escrita. Então, vamos agora conhecer a história da catedral mais famosa do mundo, a Catedral de Notre-Dame. Foi construída entre os séculos 1163 e o século 14 até 1345. E na época, claro, era a principal igreja de Paris. Rapidamente se transformou em um importante local de oração e peregrinação, onde também os cavaleiros medievais, os cavaleiros cruzados, os cavaleiros templários paravam para orarem e receberem bênçãos antes de seguirem para Jerusalém, ou quando retornavam do Oriente Médio. Além disso, a própria catedral acolhia órfãos, pobres, doentes e outras pessoas que ali procuravam refúgio. Em 1482, ano em que a história de Victor Hugo se passa, Paris
era sede tanto da Catedral de Notre-Dame, na Ile de la Cité, no meio do rio Sena, quanto de outro grande monumento da cidade, o Palácio da Justiça. Então, estavam literalmente ilhados a religião e o governo central da França. Desde quando os romanos, agora preste bem atenção nessa história, desde quando os romanos chegaram e o imperador Júlio César chamou uma pequena aldeia de pescadores localizada às margens do rio Sena de Lutécia, em latim Lama, por causa da cheia do rio, esse foi o antigo nome da capital da França e que fez jus ao seu antigo nome romano. A sociedade de Paris medieval era um verdadeiro rio de lama, de contrastes existentes entre a pobreza das pessoas, como mendigos, preconceitos a povos não franceses, principalmente os ciganos, e as riquezas da nobreza feudal e do clero. Por causa da missa diária que acontecia na catedral, padres, bispos, cardeais e até o Papa e o rei Luís XI e outros nobres nadavam literalmente nas ruas da Ile de la Cité, em meio ao mar de ciganos e mendigos, fora também pessoas muito doentes. Além dessas pessoas, havia também deficientes, leprosos, desabrigados e ladrões que eram considerados uma ameaça à sociedade. Como Paris não tinha força policial, os oficiais da Guarda Real rondavam as ruas para manter a ordem e a segurança. Assim, inspirado por essa realidade caótica medieval histórica, Victor Hugo bordou sua colcha-texto tendo como protagonista um rapaz deficiente físico, coxo e corcunda, abandonado pelos pais no domingo seguinte ao domingo de Páscoa, na porta da Catedral de Notre-Dame, onde foi encontrado e adotado pelo vigário Dom Cláudio Frollo, que o batizou e lhe deu o nome de Quasimodo. A origem desse nome está na frase Quasimodo geniti infantes, em latim, que significa quase como crianças recém-nascidas. E essa frase aparece no texto em latim da missa no domingo seguinte ao domingo de Páscoa. Adulto, Quasimodo trabalhava como sineiro na Catedral de Notre-Dame, o que lhe causou, com o passar dos anos, uma surdez total. A outra protagonista, a cigana Esmeralda, cujo nome verdadeiro é Agnes, dona de uma beleza quase angelical, que faz dois homens se apaixonarem por ela. O próprio Corcunda, Quasimodo, e o padre Dom Cláudio. Mas Esmeralda, além de não corresponder e nem saber do amor de nenhum deles, fica apaixonada por Febus, um oficial da Guarda Real, que mesmo noivo de outra mulher, ilude Esmeralda. Esmeralda é uma jovem cigana dançarina que, por ser mulher e estrangeira, e principalmente por causa da sua origem étnica, carrega o fardo do preconceito. Por isso é acusada de ser feiticeira pela sociedade pouco iluminada. Esmeralda é, então, condenada à morte pelo rei Luís XI. A história se passa em Paris, em pleno século XV, quando a jovem cigana Esmeralda dança na praça da Catedral de Notre-Dame. Imediatamente, sua beleza encanta o vigário Dom Cláudio Frollo, que passa a viver entre a vida eclesiástica e a tentação causada pela beleza de Esmeralda. Literalmente, ele estava entre a cruz
e o caldeirão. E para sufocar esse amor, Dom Cláudio manda Quasimodo raptá-la, mas a cigana é salva pelos arqueiros do capitão da guarda real, Phébus de Chateaupeers. Logo depois de alguns dias, Esmeralda reencontra Phébus, por quem ela vive a sensação da gratidão e do amor. A partir de então, ocorrem diversos conflitos entre a cigana Quasimodo e o capitão Phébus e a sua noiva, a vilã Flor de Lis, e também sem se esquecer do padre Dom Cláudio Frollo. O auge da novela é a acusação por assassinato contra Esmeralda, que recebe o apoio de Quasimodo. Além dele, os ciganos também aparecem, e mais confusão à vista, porque também surgem Dom Frollo e o capitão com os guardas. Só que, mesmo sendo um clássico da literatura, aqui não tem spoiler. Sobreviventes. O escritor Victor Hugo fez uma profunda análise que chegou até os nossos dias sobre uma sociedade feudal do século XV, extremamente absolutista, provavelmente a mais opressiva da Europa, a francesa. As personagens são arquétipos, verdadeiros arquétipos dos comportamentos viciosos das personalidades que usavam e abusavam do prestígio de seus status social e financeiro, injustamente distintos dos demais cidadãos parisienses. Um padre atormentado pelo conflito entre o amor a Deus e o que sente por uma mulher. Uma moça ingênua e pura que descobre a maldade do preconceito e da xenofobia via parisienses contra o seu povo, os ciganos, a forma como os pais agiam contra filhos deficientes físicos, mendigos e ladrões, criando uma atmosfera sombria nas ruas perigosas, pessoas que assistiam às bárbaras e injustas torturas como se fosse um espetáculo na antiga Praça de Grève, atual Place de l'Hôtel de Ville. Militares que abusavam da autoridade para cometerem crimes impunes. Ciganos tentando sobreviver nas ruas de Paris. Esse era o caos que reinava absoluto na França e que foi magistralmente pintado em um quadro pelo escritor. A obra de Victor Hugo habita a imaginação e a cultura popular com várias adaptações que vão desde as peças teatrais a concertos de ópera, cinema e desenhos animados. E também temos muitos brinquedos das personagens, revistas em quadrinhos, mangás e também livros infantis com esse tema. Originalmente, a obra foi publicada com o título de Notre-Dame de Paris, mas só após a tradução para a língua inglesa ocorrida em 1833, o nome foi mudado para a qual a eternizou. No princípio, era um romance histórico para adultos. Vejam bem, um romance voltado para o público adulto, com o objetivo de educar e conscientizar a população para a necessidade de se conservar a Catedral de Notre-Dame. Sobreviventes. Parece até que Victor Hugo estava prevendo o futuro. Sabem por quê? Porque em abril de 2019, estamos em 2024. Portanto, 5 anos atrás, um grave incêndio atingiu a Catedral de Notre-Dame. Mas os bombeiros conseguiram controlar o fogo e salvaram a estrutura. E assim conseguiram preservar o prédio,
que estava, na época, passando por um processo de restauração. Após 5 anos do incidente ou do acidente, os trabalhos meticulosos necessários para a reforma da catedral impossibilitaram que a igreja, visitada até então por mais de 14 milhões de turistas do mundo inteiro por ano, ficasse pronta para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Porém, se vocês quiserem conhecê-la, poderão fazer a partir do dia 8 de dezembro agora, quando a Catedral Notre-Dame, a mais famosa do mundo, será aberta ao público. E se vocês ainda não leram esse clássico da literatura universal, fica a dica. E se já leram, vale a pena a releitura. Escreva aqui nos comentários as suas impressões sobre essa obra desse escritor maravilhoso. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, leveza na vida, leveza no trabalho, leveza na família e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!